Filo artrópoda. O filo artrópoda reúne animais dotados de esqueleto externo e patas articuladas por juntas móveis. O filo artrópoda apresenta 6 classes principais: insecta, crustácea, aracnida, merostomata, quilópoda e diplópoda. A maioria é de vida livre, podendo viver na terra, na água doce e salgada. Apresentam reprodução sexuada, podendo apresentar desenvolvimento direto ou indireto. Características gerais dos artrópodes: possuem simetria bilateral, sistema digestivo presente, completo, com boca e ânus, sistema circulatório presente do tipo aberto ou lacunar, o coração é dorsal, sistema respiratório presente. Os crustáceos apresentam brânquias. Os insetos apresentam traqueias que levam o ar diretamente aos tecidos. Os aracnídeos apresentam filotraqueias ou pulmões foliáceos. Sistema excretor presente. Os crustáceos apresentam glândulas verdes. Os insetos, túbulos de Malpighi. Os aracnídeos, túbulos de Malpighi e glândulas coxais. Sistema nervoso presente, constituído por um par de gânglios cerebrais sobre a faringe, por gânglios subesofágicos e por um cordão nervoso ventral, com um par de gânglios por segmento. Sistema sensorial presente bem desenvolvido. A reprodução é sexuada. O filo artrópode apresenta 6 classes principais: insecta, crustácea, aracnida, merostomata, quilópoda, diplópoda. Os onicóforos representam o elo evolutivo entre anelídeos e artrópodes, pois possuem características que os aproximam tanto dos anelídeos quanto dos artrópodes. Existem várias semelhanças entre artrópodes e anelídeos, como a segmentação do corpo, o tipo de sistema nervoso e o coração tubular. Para alguns cientistas, os artrópodes teriam surgido a partir de espécies semelhantes ao atual peripatos, animal com forma de verme e dotado de nefrídeos, características dos anelídeos, mas com traqueias, circulação aberta, patas e cutículas de quitina, características dos artrópodes. O peripatos possui uma espécie nativa do Brasil, o Peripatos acacioi, encontrado em Ouro Preto, Minas Gerais. Classe insecta. Os insetos constituem a classe mais diversificada e mais numerosa do filo. Caracterizam-se por apresentar o corpo formado por cabeça, tórax e abdômen separados. Na cabeça, há um par de antenas, providas de estruturas sensoriais microscópicas com função táctil e olfativa. Junto à boca, fica o aparelho bucal, adaptado para triturar, lamber, sugar ou picar. Do tórax saem 3 pares de patas articuladas. A maioria possui asas. Graças à capacidade de voar, os insetos vivem em todos os ambientes terrestres. Os insetos são de sexos separados e geralmente com dimorfismo sexual. A fecundação é interna e o desenvolvimento dos ovos pode ser direto ou indireto. Quando do ovo emerge um indivíduo muito semelhante ao adulto, fala-se nesse caso em desenvolvimento direto, sem metamorfose, e nesse caso o inseto é classificado como ametábulo. Em outros casos, o indivíduo que emerge do ovo difere acentuadamente do adulto. Fala-se então em desenvolvimento indireto, com metamorfose.
A metamorfose pode ser completa ou incompleta. Em insetos hemimetábolos, que sofrem metamorfose incompleta, do ovo eclode a ninfa, que sofre algumas transformações até se tornar um inseto adulto. Em insetos holometábolos com metamorfose completa, do ovo eclode a larva, que após sofrer um determinado número de mudas, se transforma em pupa, de onde emerge o adulto. O exoesqueleto envolve todo o corpo dos artrópodes, não permitindo o crescimento, que ocorre através de mudas ou ecdise. Periodicamente, os artrópodes mudam o exoesqueleto e crescem nesses períodos, em que o novo recobrimento de quitina ainda permite certa extensão. Em função disso, a curva de crescimento dos artrópodes difere da curva de crescimento dos outros animais. A respiração dos insetos é realizada por traqueias, finíssimos túbulos revestidos de quitina. As traqueias ramificam-se até chegar a entrar em contato direto com as células do animal. As traqueias comunicam-se com o ar atmosférico por meio de orifícios denominados espiráculos. O ar que entra na traqueia é levado diretamente às células sem entrar em contato com o sangue. O sangue dos insetos não tem, portanto, função respiratória. Os insetos apresentam um sistema circulatório do tipo aberto, lacunar, e bulbos cardíacos com posição dorsal, que impulsionam a hemolinfa por vasos que vão a todo o corpo. A hemolinfa dos insetos não apresenta pigmentos respiratórios, portanto, o sistema circulatório dos insetos não está relacionado aos processos de trocas gasosas. O sistema excretor dos insetos é formado por estruturas filiformes, os túbulos de Malpighi, que se abrem no intestino, entre as porções média e posterior. Os túbulos de Malpighi filtram os fluidos do corpo e levam as excretas nitrogenadas até o intestino. As excretas são, portanto, eliminadas juntamente com as fezes. A figura mostra detalhes da anatomia interna de uma barata. Observe que os túbulos de Malpighi estão situados entre o intestino médio e o intestino posterior. O sistema nervoso dos artrópodes apresenta, em geral, gânglios cerebrais bem desenvolvidos, de onde partem o cordão nervoso ventral ganglionar. Os órgãos dos sentidos são bem desenvolvidos, com grandes olhos, antenas táteis ou quimiorreceptoras, cerdas e pelos táteis. Os aracnídeos são artrópodes predominantemente terrestres, providos de 4 pares de patas articuladas e corpo, na maioria dos representantes dividido em cefalotórax e abdômen. Na porção anterior do cefalotórax há um par de pedipalpos, órgãos preensores de alimento. Observa-se também um par de quelíceras, peças bucais usadas pelos aracnídeos para matar as presas. Há espécies de aracnídeos que podem causar danos ao homem e a outros animais por serem venenosos ou parasitas. As aranhas e os escorpiões são exemplos de aracnídeos venenosos, e os carrapatos de aracnídeos parasitas. No sangue de alguns aracnídeos se encontra a hemocianina, pigmento azul, responsável pelo transporte de oxigênio. Na região ventral do abdômen, há um par de filotraqueias, também denominadas pulmões foliáceos. A excreção é realizada por túbulos de Malpighi, ligados ao intestino, e por glândulas coxais, que se abrem na base do terceiro par de patas. Os sexos são separados e, em geral, com dimorfismo sexual,
A fecundação é interna e o desenvolvimento é direto. Os indivíduos crescem passando por várias mudas do exoesqueleto. A classe Merostomata reúne apenas 5 espécies de um único gênero, Limulus. O caranguejo ferradura. Apesar de seu aspecto lembrar um caranguejo, os límulos não são crustáceos, mas parentes muito próximos das aranhas e escorpiões. O Limulus habita as águas da costa atlântica da América do Norte até o México e mede entre 20 e 30 centímetros. Vive semi-enterrado na areia e na lama das praias, cavando para encontrar bivalves e vermes poliquetos, seus principais alimentos. Apresentam fecundação externa e desenvolvimento indireto. Os crustáceos compreendem animais dotados de exoesqueleto quitinoso. Os crustáceos compreendem animais dotados de exoesqueleto quitinoso, impregnado em geral de sais de cálcio. O corpo é dividido em cefalotórax e abdômen. Tem 5 ou mais pares de patas articuladas, 2 pares de antenas, além de outros apêndices. São predominantemente aquáticos, principalmente marinhos. Incluem, além dos camarões, os siris, as lagostas, as cracas, os ermitões e os caranguejos. Os tatuzinhos de jardim e diversas formas microscópicas, como a pulga d'água e os cíclopes. Alguns têm respiração cutânea, como as formas microscópicas. A maioria, entretanto, apresenta brânquias, situadas junto às patas ou agrupadas no cefalotórax e protegidas pelo exoesqueleto. O sangue, hemolinfa, contém hemocianina, um pigmento respiratório que transporta oxigênio. A excreção é feita por estruturas denominadas glândulas verdes, localizadas na porção anterior do corpo, próximo às antenas. A maioria dos representantes tem sexos separados, com ou sem dimorfismo sexual. A fecundação pode ser externa ou interna, e o desenvolvimento dos ovos pode ser direto ou indireto. Os crustáceos têm alguma importância econômica, porque vários deles são apreciados como alimento: camarão, siri, caranguejo, lagosta, etc. A figura mostra alguns detalhes da anatomia interna dos crustáceos. A circulação é aberta do tipo lacunar. O coração é dorsal. O sistema nervoso é constituído de um gânglio cerebral e um cordão nervoso ventral ganglionar. O sistema digestivo é completo, com boca e ânus. Na digestão dos crustáceos, há inicialmente o trabalho mecânico, realizado pelo estômago. Em seguida, ocorre a digestão química, feita no intestino, com as enzimas produzidas pelo hepatopâncreas. A classe dos diplópodes abriga organismos como os piolhos de cobra, organismos terrestres, com exoesqueleto quitinoso, cabeça distinta e corpo todo segmentado. Na cabeça, há um par de antenas, olhos simples e boca provida de peças para cortar e triturar os alimentos. Os diplópodes possuem corpo cilíndrico e 2 pares de patas por segmento. A respiração é traqueal e a hemolinfa não tem pigmento respiratório. A excreção é feita por túbulos de Malpighi. A fecundação é interna e o desenvolvimento é direto. Quilópodes. Compreendem as lacraias e centopeias. São organismos terrestres com um exoesqueleto quitinoso. A cabeça é distinta e o corpo todo segmentado. Na cabeça, há um par de antenas, olhos simples e boca provida de peças para cortar e triturar o alimento. Os quilópodes têm o corpo achatado e um par de patas por segmento.
A respiração é traqueal e a hemolinfa não tem pigmento respiratório. A excreção é feita por túbulos de Malpighi. As fêmeas põem ovos e apresentam desenvolvimento direto.